Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá, minha gente. Olha, sejam muito bem-vindos a esse nosso último vídeo a respeito dos aspectos teóricos das equações do primeiro grau. Eu vou procurar fazer esse vídeo autocontido, mas para que ele realmente faça um sentido maior para você, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores que a gente vem fazendo a respeito de equações do primeiro grau. Qual que é o objetivo dessa conversa agora? É ensinar para vocês as três diferentes possíveis classificações de uma equação do primeiro grau. Ou seja, uma equação do primeiro grau, ela pode ser determinada, que significa que ela vai ter uma única solução. Na verdade, todos os exemplos que a gente viu até agora foram de equações determinadas, que têm uma única solução. A segunda possibilidade é essa equação ser indeterminada, ou seja, ela apresenta uma infinidade de soluções, ela apresenta infinitas soluções. E, finalmente, a terceira possibilidade é ela ser impossível, no sentido de ela não apresentar nenhuma solução. Então, é interessante porque esses três possíveis caminhos que uma equação do primeiro grau pode seguir dependem única e exclusivamente do valor dos coeficientes A e B que a gente viu na aula anterior. A gente viu, inclusive, que o formato padrão de uma equação do primeiro grau é no formato ax mais b igual a zero. Então, vamos analisar agora cada caso desse. Veja, quando é que uma equação do primeiro grau é determinada, ou seja, quando ela possui apenas uma única solução. A condição para que ela seja determinada é que esse coeficiente A seja diferente de zero. Deixa eu abrir um parêntese aqui para falar para vocês o seguinte: essa condição que leva uma equação do primeiro grau a ser determinada, a ter uma única solução, tem tudo a ver com aquele princípio da matemática que alguns de vocês talvez já ouviram falar e os que não viram eu estou informando agora, que é o seguinte: não existe divisão por zero. A divisão por zero não está definida em nenhuma estrutura matemática. Então, é exatamente essa condição que a gente impõe sobre o coeficiente A que faz com que a equação tenha apenas uma única solução. Então, veja o que acontece. Se A for diferente de zero, como é que eu posso, digamos assim, resolver esse formato, essa equação no formato geral? Eu ficaria com AX igual, aí eu passo B para o outro lado. Se ele está positivo aqui, ele passa como sendo menos B. Então, finalmente, daqui eu tenho que a solução ou raiz dessa equação, ela sempre vai ter o formato x igual a quem? Se o A está multiplicando x, eu passo ele para lá dividindo. Então, essa raiz vai ter o formato menos B, que já estava do outro lado, dividido por A. Então, aqui a gente tem a forma da raiz de uma equação do primeiro grau única, desde que o coeficiente A seja diferente de zero. A gente já viu isso em vários exemplos. Deixa eu só lembrar aqui, para a gente poder recordar, principalmente para aqueles que estão começando a assistir essa sequência de vídeos por esse. Se eu tiver, por exemplo, a equação 2x menos 8 igual a zero. O que a gente aprendeu a fazer? Eu passo o 8 para o outro lado, eu fico com 2x igual a 8, e daqui eu tenho que x vai ser o quê? Vai ser o 8 que estava do outro lado, e como o 2 está multiplicando x, eu passo ele dividindo. Então, vai ser o 8 que já estava dividido por 2, portanto, isso me leva à solução x igual a 4. Então, veja que isso só foi possível porque o valor do coeficiente A que multiplica x é diferente de zero. Por isso eu posso passá-lo para o lado direito dividindo. Se ele fosse igual a zero, eu não poderia fazer isso. Uma última observação a respeito desse primeiro caso é que
a dependência para ela ser determinada é só sobre o coeficiente A. B pode ter qualquer valor, B pode ser inclusive zero. Por exemplo, nesse caso, desse exemplo que a gente acabou de ver, o B é igual a menos 8. Mas vamos ver um caso em que B é igual a zero. Como é que ficaria? Se eu tiver esse exemplo agora aqui, olha. Se eu tiver a equação 3x igual a zero. Aí você pergunta, cadê o B? O B é igual a zero, porque esse 3x igual a zero é como se eu tivesse escrito 3x mais zero igual a zero. Então, o coeficiente A é 3, o coeficiente B é 0. Então, veja, como é que eu resolvo essa equação? O 3 está multiplicando o x, então ele passa para o lado direito dividindo. Aqui eu fico com x igual a 0 dividido por 3. Veja que essa conta aqui eu posso fazer, eu não posso dividir por zero. Mas se eu tiver o zero e dividir ele por qualquer valor, desde que seja diferente de zero, esse valor aqui resulta em zero. Em outras palavras, 0 dividido por 3 é zero. Então veja que para ela ter uma única solução, eu só dependo do fato de que o coeficiente A é diferente de zero. O B pode ser qualquer coisa, pode ser um número diferente de zero, como no primeiro exemplo, ou pode ser igual a zero. Em qualquer dos casos, eu consigo encontrar a solução única dessa equação do primeiro grau. Tranquilos? Bem, então vamos olhar agora o segundo caso. Qual é a condição para que uma equação do primeiro grau seja indeterminada, ou seja, que ela tenha infinitas soluções? Por uma questão de lógica, quando eu nego o fato de ela ser determinada, uma das condições para que ela tenha infinitas soluções é eu negar o fato de A ser diferente de zero. Então, na verdade, a gente vai ver que aqui é um par de soluções, são um par de condições, são duas condições. A primeira condição é que o A seja igual a zero. E a segunda condição que eu preciso ter, elas precisam caminhar juntas para que a equação tenha infinitas soluções, é se eu fizer A igual a zero e B igual a zero. Para a gente ver a lógica disso, vamos voltar lá no formato original da equação do primeiro grau, e já que eu estou pedindo que A seja igual a zero e B seja igual a zero, basta eu reescrever isso aqui fazendo A igual a zero e B igual a zero. Então veja, se eu fizer isso, a equação assume que formato? Ela assume o formato A igual a zero, zero vezes quem? Vezes x, somado com B, mas B eu estou pedindo que seja igual a zero. E isso aqui também igual a zero. Então, recapitulando, essa expressão que eu coloquei aqui é exatamente aquela mesma, só que fazendo A igual a zero e B igual a zero. Aí veja que coisa interessante que acontece. Pare e pense um pouquinho nessa expressão que está escrita aqui no quadro. 0 vezes x mais zero igual a zero. O que você percebe disso? Lembra naquele primeiro vídeo introdutório que eu falei, o que significa você resolver uma equação? Significa você encontrar um valor de x que quando você volta lá na equação e troca a tua incógnita x por esse tal valor, você tem um equilíbrio, você tem uma igualdade, lado direito igual ao lado esquerdo. Então, pensa com calma nessa equação que está colocada aqui e vê se você concorda comigo. Para qualquer valor de x que você substituir no lugar dessa incógnita, você vai obter sempre aqui uma condição verdadeira. Você vai conseguir obter o equilíbrio. Por quê? Seja lá qual for o valor de x que você colocar aqui, esse valor de x multiplicado por zero é zero. Zero somado com zero é zero. Então você vai ter a igualdade equilibrada zero igual a zero. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que eu faça a equação 0 vezes 5 mais zero igual a zero. Substitua na equação x por 5. O que vai acontecer aqui? 0 vezes 5 é zero. Somado com zero, será que isso é igual a zero?
É, porque de fato 0 mais 0 é igual a 0. Então veja que para qualquer valor de x que você substituir no lugar dessa incógnita, você vai conseguir fazer com que o lado direito seja igual ao lado esquerdo. Então é por isso que a gente fala que a equação, nesse caso, quando a é igual a 0 e b é igual a 0, portanto ela vai ter esse formato, a gente diz que a equação é indeterminada, que significa dizer que ela possui infinitas soluções. E literalmente infinitas soluções, porque qualquer número que você substituir no lugar do x, você vai conseguir satisfazer aquela equação. Então, espero que tenha ficado claro os casos 1 e 2, né, que a gente viu até agora. Vamos para o terceiro caso. O que significa dizer que uma equação é impossível? Significa dizer que ela não possui solução. Então veja, assim como no caso anterior, eu vou precisar de um par de condições, de duas condições. Uma condição sobre o coeficiente A e uma condição sobre o coeficiente B. Então veja, nesse caso, para que a equação seja impossível, eu vou ter que A é igual a 0 e, ao mesmo tempo, B diferente de 0. Então vamos ver o que acontece se eu volto agora no formato padrão da equação do primeiro grau e faço essas substituições. Eu estou dizendo que A é 0, então ali vai ficar assim, ó, vai ficar escrito 0 vezes x mais b igual a 0. Assim como a gente fez no caso anterior, vamos pensar um pouco a respeito do que acabou de ser escrito aqui no quadro. Veja, eu estou dizendo que se eu multiplicar a variável x por 0 e somar com b, isso está sendo igual a 0. Com o seguinte agravante, b eu estou pedindo que ele seja diferente de 0. Então veja que não tem nenhum valor de x que, se você substituir no lugar da incógnita, você vai conseguir estabelecer o equilíbrio nessa equação. Por quê? A gente sempre vai ficar com 0 vezes x é 0. Somado com b, 0 mais b é b. Mas b eu estou impondo que ele é diferente de 0. Então como é que eu posso afirmar que alguma coisa diferente de 0 é igual a 0? Não tem como. Olha, vamos dar uma olhada no exemplo numérico para não restar nenhuma dúvida. Suponhamos que eu tenha a seguinte condição. Vamos olhar aqui esse exemplo. Se eu tiver 0 vezes x mais 3 igual a 0. Suponhamos que essa fosse a minha equação do primeiro grau. Coeficiente A igual a 0 e coeficiente B igual a 3. Repara que para qualquer valor de x que eu colocar aqui no lugar da incógnita, do x, eu vou sempre zerar essa parcela aqui. Isso aqui sempre vai ser igual a 0. O que resultaria nisso aqui? Seria 0 mais 3 igual a 0. Como assim? Então veja que eu chego aqui numa impossibilidade, num absurdo matemático. De fato, qualquer valor de x que eu substitua no lugar da incógnita, ao ser multiplicado por esse 0, vai zerar. E quando eu somar isso com o valor, que é o caso, no caso o coeficiente b diferente de 0, eu vou afirmar que alguma coisa diferente de 0 é igual a 0. Então, minha gente, resumindo, uma equação do primeiro grau, ela só tem 3 caminhos possíveis. Ou ela é uma equação determinada, no sentido de que ela possui uma única solução, e isso vai acontecer se e somente se esse coeficiente A for diferente de 0. Neste caso, ela tem uma solução única. E quem é essa solução única? É exatamente menos b sobre A. Deixa eu só fazer uma observação nesse ponto. Não fica decorando isso aqui como uma fórmula para você encontrar a solução. Mais importante do que isso é que você tenha entendido aquele mecanismo que a gente conversou nos vídeos anteriores. Isso aqui realmente é uma fórmula para você encontrar a solução de uma equação do primeiro grau, desde que o A seja diferente de 0. Mas eu estimulo você a não ficar na matemática procurando fórmulas e decorando resultados particulares de determinadas coisas. O mais importante é que você entenda, tá?
Então, se você sabe o mecanismo de resolução, naturalmente você entende por que isso aqui foi colocado dessa forma, porque x é igual a menos b sobre 2a. Mas, enfim, não fica decorando isso como uma fórmula, e sim a partir do entendimento do que a gente tem conversado. Então, no primeiro caso, ela é determinada, possui uma única solução, e essa solução única é dada por menos b sobre a. No segundo caso, ela é indeterminada. E quando é que uma equação do primeiro grau vai ser indeterminada? Ou seja, quando é que ela vai possuir uma infinidade de soluções? Quando acontecer ao mesmo tempo de você ter o a igual a zero e o b igual a zero. Por quê? Porque qualquer valor que você substituir pela incógnita x, você vai conseguir ter o lado direito igual ao lado esquerdo. Vai zerar esse lado e você vai ficar sempre com zero igual a zero. E, finalmente, o terceiro caso é quando a equação é impossível, quando ela não admite solução. Isso vai acontecer quando? Quando o coeficiente a for igual a zero e, ao mesmo tempo, o coeficiente b for diferente de zero. Porque quando você substitui isso na equação, você vê que, para qualquer valor de x que você coloque aqui no lugar da incógnita, você vai chegar num absurdo matemático. Afirmar que um número diferente de zero é igual a zero. Então, com esse vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido bem as diferentes possibilidades de você classificar uma equação do primeiro grau e, fundamentalmente, que essa classificação depende única e exclusivamente do valor dos coeficientes a e b, do jogo entre esses valores. Então, existem questões de matemática que pedem exatamente isso. Determine o valor de um determinado parâmetro para que a equação admita a solução única, ou então para que ela seja indeterminada, o que significa ter infinitas soluções, ou então determine esse parâmetro para que ela não possua solução. Então, é você jogar exatamente com esses três casos que a gente colocou aqui. Então, minha gente, com isso eu encerro essa sequência de vídeos a respeito da teoria das equações do primeiro grau. Vejo você nos próximos vídeos. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!